Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Jeová, professor de História da primeira série do ensino médio. Nós iremos falar sobre as habilidades territoriais, fronteiras diferentes, sociedades e ainda a questão dos Estados nacionais, a falta de Estado, a forma de governo, nação e sociedade sem Estado. Que a sociedade, já aproveitando o gancho, a sociedade sem Estado é aquela antes da época do feudalismo, que durou mais de 1000 anos. Tá? Aqui são aqueles do senhor do sistema feudal, a burguesia e os reis. A burguesia é a nova classe que surgia e os reis pegando e adquirindo o seu poder absoluto. Isso estava ligado às transformações sociais do século V e na estagnação econômica e descentralização política. A nobreza se fortalecia. O modelo feudal tinha sido substituído em virtude do renascimento comercial, que é aquela questão dos mouros que dominavam o mar Mediterrâneo e vendiam seus produtos para a cidade de Veneza, na Itália, e era distribuído para toda a Europa. Tá? A crise se deu à questão das cruzadas, que queriam restituir o poder católico a Jerusalém. As cruzadas, houve muitas derrotas, ou seja, das 14 cruzadas que houve, 2 ou 3 saíram vitoriosas. Isso, em contrapartida, dificultou para os seres humanos, para questões financeiras, e ainda começaram os reis a criar condições para a formação de um Estado. Os reis e a burguesia encontravam dificuldades econômicas no modelo político, que é a descentralização. Ou não havia uniformidade nos impostos, porque aí no feudo era uma moeda, era um imposto diferente, era tudo diferenciado, porque não era centralizado. Até as leis deles eram diferenciadas. Então, com a unificação do território, seria obrigado a pagar impostos apenas para os reis. Então surge a formação dos Estados Nacionais modernos, que precisava ser unificado o território, o soberano, como eu havia falado, e consolidar o rei, o monarca. Tá? A nobreza, por sua vez, tinha as regalias, e tinha medo de perder essas regalias, e tinha medo de perder suas terras produtivas. O insucesso das cruzadas, com o apoio do rei, as rebeliões dos camponeses, o Estado organizado combateria qualquer conflito social. Isso seria uma forma de organizar a política em que os reis teriam poderes absolutos. Então o rei lucrou com os impostos, que ajudou a financiar os exércitos nacionais. A burguesia, por sua vez, pagara impostos para atravessar os feudos. O comércio durante era muito caro. A crise do cérebro contra a situação da miséria e da fome. Isso foi que contribuiu para a criação dos Estados Nacionais. Portugal e Espanha, a ideia era a formação do expansionismo na Península Ibérica. Então, um dos primeiros Estados Nacionais. O primeiro Estado Nacional foi Portugal, que fez a sua unificação no século XII. Os reis portugueses conseguiram expulsar os muçulmanos e o apoio da burguesia consolidava seu poder. A Guerra da Reconquista, ele foi libertar a Península Ibérica e conseguiram no século XV. Portugal teve a sua administração pelos condes, a Espanha teve origem a vários reinos. Portugal, por sua vez, consolidou seu Estado em 1139, por Afonso Henrique, e conseguiu transformar o governo de forma absoluta. No caso da Espanha, foi dividido em 4 reinos, cada um organizado por um rei. Tá? E a Revolução Mavis, em 1383, de Dom Fernando da dinastia Borgonha, morreu sem deixar herdeiro um homem. Sua filha única era casada com Dom João, rei de Castela. Tá? A formação da Inglaterra e da França, formada por 4 reinos diferentes: a Escócia, País de Gales e Islândia. E ainda pelos povos anglo-saxônicos, que eram os germânicos, e deram origem à Inglaterra. No século XII, o rei Henrique II conseguiu essa unificação de uma forma rígida e opondo-se à nobreza. Diferentemente dos Estados monárquicos, a Inglaterra, por meio da Carta Magna,
estabeleceu duas regras que foram o que? Essas duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que representava a nobreza e tinha direitos políticos e representava a igreja. Já a Câmara dos Comuns era integrante da nobreza e elegiam pelo voto censitário, ou seja, não era pelo voto universal, apenas parte da população votava, da sociedade votava. A função de ambos era criar leis e controlar os impostos cobrados pelo rei. A teoria do absolutismo colocava o rei no centro das decisões. Tá? A burguesia não tinha direito, mas era ela que sustentava toda a monarquia absolutista durante o absolutismo. Tá? As teorias para justificar o poder real foi a teoria do direito, que o direito de ser rei era um direito divino. O Jacques Monsoé dizia: o trono real não é um trono, é o trono de um homem. Tá? E aqui, para vocês entenderem um pouquinho a linguagem, a forma de governo, por exemplo, você pode decorar como fogo, forma e governo. Significa fogo na república. Você sabe, então, que a forma de governo é republicana. E o sistema de governo, por exemplo, é Sigo. Só lembrar Sigo, o presidente. Então, o sistema de governo é o presidencialismo. Tá? E uma questão para vocês trazerem amanhã pronta: quais são os elementos do Estado? Aqui já tem uma dica: é a população, território, governo, soberania, dotado de soberania que resiste aos cidadãos. E nação e Estado. Nação, por exemplo,